Meus amados irmãos, eu confesso que nesses dias eu tenho ficado bastante triste. Algumas coisas estão acontecendo. Obrigado, Fanny. Algumas coisas têm acontecido e tem me deixado assim bem triste. Eu confesso aos irmãos, uma tristeza, um sentimento estranho. E vendo situações que estão vindo de encontro às famílias da nossa nação, as crianças, aquelas que estão lá no ventre, antes de vir ao mundo, elas já estão sendo condenadas à morte. Eu não sei se você se incomoda com isso, mas eu creio que todo cristão deveria se incomodar com isso. A última agora, que ainda não é uma lei, mas é só uma indicação de que os banheiros das escolas não serão mais pelo sexo, mas por uma identidade, aquilo que você sente. Então você pode estar lá com a sua filha no banheiro e chega lá um rapaz e entra no banheiro porque ele diz que também é mulher. É algo louco, algo que há 20 anos atrás eu nunca imaginaria que a gente iria viver isso. Pastor, o que a gente pode fazer para mudar? A gente pode, talvez não mudar esse contexto de uma forma ampla, total, porque tudo isso está escrito aqui na palavra de Deus, que nós passaríamos por momentos como esse. Nós não estamos enganados. Todo servo do Senhor sabe, por esfriar o amor de muitos, pela iniquidade aumentar o amor de muitos esfriaria. É isso que a gente tem visto. Porque quem tem amor no coração não mata uma criança no ventre. Quem tem amor no coração não deixa que as nossas crianças tenham acesso ou sejam ensinadas aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas à própria biologia, a ciência. Temos vivido esses momentos, mas mudar talvez não, mas nós podemos mudar a nós mesmos diante dessa situação. Mudar como, pastor? Entendendo que o agir de Deus pode acontecer a qualquer hora. Entendendo que um toque do Senhor, uma palavra do Senhor muda tudo. A palavra do Senhor diz que aqueles que vão mexer, tocar com as crianças, ai daqueles. A nossa esperança é no agir de Deus. Você concorda comigo? Que a gente talvez não consiga mudar, porque existe uma estratégia que não é no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro essa luta. Nós não estamos lutando aqui, é o Brasil, não, o mundo inteiro está assim. Existem países que não têm nem a quantidade de cristãos para poder tentar, pelo menos, ter voz ativa. Imagina num país como o nosso, com tantos cristãos, estão fazendo isso, com uma bancada evangélica, estão tentando fazer isso. Como pode pessoas que foram colocadas ali no poder judiciário, que não foram escolhidas pelo povo, legislar? É isso que está acontecendo, irmãos. O que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor. É por isso que estamos aqui com vigília, oração quarta-feira, oração às 8 horas da manhã com a leitura da palavra. Aqui de cima do púlpito, o pastor tem motivado a igreja a ter o seu tempo a sós com Deus. É por isso que às 3 da manhã, já estou indo no 3º mês, às 3 da manhã orando. Nós precisamos ter esse tempo, nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, para poder passar por esse momento tão difícil. Somente o agir de Deus pode fazer isso. Quero falar hoje sobre isso, o agir de Deus. Aliás, o tema da mensagem desta manhã é o agir de Deus em nossas vidas. Você crê no agir de Deus? Você crê que Deus pode mudar tudo de uma hora para outra? É assim que Deus faz. Existem duas correntes teológicas muito fortes, que é
a corrente do deísmo e do teísmo. O que essa corrente do deísmo fala? Qual é o ponto de partida do deísmo? É que Deus veio aqui, fez o mundo, construiu tudo e foi embora. E nos deixou abandonados. É uma corrente. Mas existe a corrente do teísmo. O teísmo é aquela visão, aquela corrente que acredita que Deus sim fez, construiu, nos colocou aqui, mas Ele age entre nós, Ele nos governa, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, Ele está controlando o mundo, Ele está governando o mundo, e Ele se manifesta no mundo a todo instante. Eu acredito nisso, você também acredita? Será que você acredita que Deus ainda age nesse mundo? Será que Ele, o nosso Deus, tem esse poder? Ou você pode olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor e também dizer: eu acho que Deus deixou a gente aqui e nos abandonou e foi embora? Não, eu não acredito nisso. Por isso que a gente precisa entender o que Deus quer para nós nesse tempo. Como iremos entender, pastor? Quando de fato buscarmos a face dEle, quando de fato ter tempo de qualidade na presença do Senhor, dedicar na oração, na palavra de Deus, jejuando, buscando ao Senhor, só assim teremos essa intimidade ao ponto dEle falar para nós: siga por aqui, não siga por ali, faça isso, não faça isso. Querido, estamos diante desta situação, como eu disse. Mas para a gente responder essas perguntas, para a gente nos situar nesse agir de Deus em nossas vidas, eu preciso ler aqui uma história muito conhecida, de alguém que é muito conhecido, talvez depois de Jesus, ele seja o nome mais mencionado na palavra de Deus. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, no capítulo 16. Vamos ler os versículos aqui. Eu queria que vocês nos acompanhassem. Diz a palavra do Senhor: Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Se Saul souber disto, ele me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: Senhor, também não escolhestes este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu.
Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Quem dirigia o povo naquela época, nós já sabemos da história, eram os juízes. E aqui, o primeiro juiz aqui, Samuel, era uma figura que não era tão somente um juiz, ele era um líder, ele era mais do que isso. Ele liderava, ele fazia muitas coisas, mas o povo não queria um juiz como rei. O povo talvez estivesse dizendo assim: existem outros povos que têm um rei, nós também queremos um rei. Deus falou: vocês querem um rei? Darei um rei a vocês. Deus deu um rei, e o nome desse rei foi Saul. Ele manda que Samuel fosse até a casa de Saul, e ali ele unge Saul como rei. Saul começa o seu ministério, só que algumas coisas acontecem. A forma que Saul estava liderando não estava agradando ao povo, e também não estava agradando a Deus, porque ele começou a ter vaidade, uma vaidade muito grande. Ele era pretensioso, arrogante, e ele perdeu o amor de Deus. Obrigado, irmão. O povo estava sofrendo muito. Então Deus diz: chega, eu não quero mais Saul como rei. E daí a gente leu aqui a história que se segue. Ouçam isso com muita atenção, irmão. Toda vez que um povo tem um líder, que esse líder ele não tem caráter, não tem conduta, o povo perece. Toda vez que isso acontece, quem sofre é o povo. E nós já sabemos, nós conhecemos essa história. O povo que paga o preço. E isto é em qualquer governo. Em qualquer governo. Então Deus age e diz para Samuel: eu vou resolver essa situação. Eu vou tirar Saul do reino e vou colocar outro. E Samuel fala: como? Tem o rei. O reino já está ocupado. O rei tem um trono, e quem está sentado nesse trono é Saul. Como vai ser isso? Como que a gente vai tirar Saul do trono? Você vai lá na casa de Jessé e vai ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Simples assim. Foi por minha conta esse simples assim. Porque Deus, ele age da forma que quer. Nós vamos aprender isso hoje aqui. E foi dessa forma que Deus agiu e mudou o estado daquela nação. Mas a história continua. Samuel diz: Senhor, Saul é um rei muito bravo, ele é muito raivoso. Se ele souber que eu estou indo lá em Belém, indo em outra casa para consagrar uma outra pessoa, eu estou frito, ele vai acabar com a minha vida. Então o Senhor concorda com ele e diz: olha, diz que você vai sacrificar na casa de uma família, e essa família escolhida foi a família de Jessé. E se questionarem, você pode dizer isso. E foi exatamente o que aconteceu. Chegando lá, ele diz: Jessé, um dos seus filhos será rei de Israel. Imagina a emoção de um pai, quando um profeta chega na casa dele e diz: olha, um dos seus filhos
será consagrado rei de Israel. Irmãos, o negócio aqui está quente, a chapa aqui hoje está quente. Então, a história, como eu disse, ela prossegue. O primeiro a ser apresentado, né? O pai tem sempre ali um filho predileto. Ele apresenta Eliabe, fortão, bonitão, e ele já teve, talvez, criado uma expectativa. Eliabe, já sei, Eliabe vai ser o rei de Israel. E quando ele é apresentado ali, o Senhor diz, não é esse. Samuel falou, não é esse, não é esse. E o Senhor dá uma explicação muito linda para Samuel. Com essa explicação, Samuel aprendeu que os outros seriam da mesma forma. E o Senhor fala para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. A partir daí, continua, então Jessé chama Abinadab. Samuel diz, não é este. Então ele chama outro, vai lá e chama Samar. Samuel diz mais uma vez, não é este. Samuel começa a ficar preocupado e diz, Jessé, Deus falou que um dos seus filhos seria rei de Israel. Cadê? Onde está esse filho? Onde ele está? Jessé diz assim, tem um caçula. Eu tenho um garotinho que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então Samuel diz, chama ele. Como é que é o nome dele? Davi. E ele começa a gritar, Davi, Davi, vem para cá, Davi. Eu imagino Davi chegando naquela casa. A casa estava cheia de gente. Talvez Davi estivesse olhando ali sem compreender o que estava acontecendo. Mas quando ele entra na casa, sabe, ele olha para Samuel olha para Davi. E naquele momento algo acontece. O Espírito do Senhor toma aquele lugar, irmãos. Samuel então pega o óleo com um chifre e joga sobre a cabeça de Davi, dizendo, a partir de hoje, você será ungido a futuro rei de Israel. Meu Deus, irmãos, que emoção. O que você faria se você fosse ungido? Lembra bem de onde ele estava. De um momento para o outro, o agir de Deus acontece. Esse contexto sobre a vida de Davi fala muito sobre isso. Em um instante a sua vida pode mudar. Em um instante o agir de Deus chegando, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, elas mudam de uma hora para outra. É o agir de Deus em nossas vidas. Meus queridos irmãos, que agir foi aquele? A pessoa estava numa realidade totalmente diferente, em um lugar, em uma circunstância, e de repente surge uma intervenção divina para abençoar um povo, porque era para isso que Davi tinha sido escolhido, para que ele pudesse governar o povo, a partir de um movimento de um povo. Um garotinho foi abençoado. Que história linda, meus irmãos. Davi agora passa a ser um dos personagens, como eu já havia dito, mais conhecido na palavra de Deus. A sua história repleta de emoções, de lições de vida. Como temos aprendido, ele é conhecido como muitos títulos, né? Como pastor, como homem segundo o coração de Deus, como músico. Quantas qualidades Davi possuía. O que podemos aprender aqui sobre o agir de Deus em nossas vidas? Deus quer agir hoje aqui. Se Ele quiser, esse agir pode chegar na sua vida. Talvez nesta manhã você pode sair daqui com uma ideia, com um sentimento, com um pensamento que vai mudar a sua vida de forma extraordinária. Você quer isso? Fala assim, eu quero, pastor. Pai, em nome de Jesus, que o seu agir tome este lugar. Fale conosco, Senhor. Desvende, tire de nossas vistas
aquilo que a gente quer ver e não está conseguindo. Nesta manhã, Senhor, mostra o caminho, mostra a decisão, a atitude que precisamos ter contigo, em nome de Jesus, amém. Amém? Primeira coisa que nós aprendemos aqui, sobre o agir de Deus em nossas vidas, a primeira coisa é saber que as soluções de Deus normalmente são simples e por vezes incompreensíveis. O agir de Deus, às vezes, ele é tão simples que às vezes nós nem entendemos. É a primeira coisa que a gente olha aqui sobre a vida de Davi e sobre o agir de Deus em nossas vidas. Samuel diz para Deus: Deus, Saul está aprontando, Deus, Saul está fazendo muita besteira, está fazendo muitas coisas erradas, como a gente vai resolver isso? O povo achava que seria levantada uma outra pessoa, talvez ali na ordem ali, genealógica, seria o filho dele que poderia assumir o reinado. Muitas pessoas sabiam que ia acontecer, que iria acontecer o agir de Deus, mas não saberiam como. Mas de uma forma simples, em uma casa de camponeses, dali saiu o rei de Israel, um rei que, segundo o coração de Deus, eu irei ungí-lo e prometo a vocês que farei de Davi o maior rei de Israel. Qual faculdade ele tinha? Nenhuma. Qual curso ele tinha? Nenhum. Nada. Curso nenhum pode fazer o que Deus poderia dizer. Curso nenhum pode fazer aquilo que eu vou fazer com Davi. Mentoria nenhuma pode fazer aquilo que eu vou fazer com Davi. Aulas de coach nenhum vai fazer aquilo que eu posso fazer por Davi. E eu vou fazer. Eu resolvo isso de uma forma simples. Eu pego um menino simples no meio de um campo e transformo em um rei. Samuel deve ter dito: nem homem ele ainda é, nem formado ele ainda é, mas é assim, é desta forma que Deus age, que Deus faz. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente quer tanto alguma coisa extraordinária. Às vezes a gente quer casar, para aqueles que estão solteiros aqui, e fica procurando ali a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida. E às vezes esse homem, essa mulher da sua vida está aí, está por aqui, está aí do seu lado, está por aí, e você não conseguiu ver ainda. O solteiro diz: oh glória. Às vezes a gente está procurando muito. É uma pessoa de família, mas ele é meio estranho. Mas ele é respeitador, é trabalhador, está estudando. Mas ele é meio estranho. Às vezes a gente está escolhendo muito e está deixando pessoas importantes entrarem na nossa vida. Nem nós somos 100%. E a gente quer escolher uma pessoa que seja aquela pessoa. Ela tem vários tipos de argumentos, sabe? De atitude, de você olhar para ela e falar: essa pessoa, mas ela tem alguma coisa ali que não me agrada. Tem muita gente assim. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que nesse caso específico do casamento, claro que você tem que orar. Mas, queridos jovens que estão aqui, pode ser que a pessoa da sua vida está mais perto de você do que você nunca imagina. A solução está diante de você. Basta uma estratégia eficiente. Basta um marketing legal, um marketing digital, né, Luiz? Vai ter aqui a aula no dia 2, para você mudar a sua vida. Tem coisa na sua vida que não anda e você nem tem interesse, porque você já acredita que não vai dar certo. Mas se o agir de Deus chegar ali, Ele muda tudo. Ele muda a sua vida. Tem estratégia, aprenda isso. Deus quer mudar a sua vida, irmãos. Pastor, eu queria tanto servir na igreja. Às vezes no ministério, sabe, está ali do seu lado. Eu queria fazer isso na igreja, sabe, eu queria pregar lá na igreja. Tudo bem, irmão, você pode pregar. Mas tem ministérios aqui que precisam de você. Mas às vezes você está escolhendo qual ministério. Irmãos, procura um líder de ministério. Abraça esse ministério.
Sirva ao Senhor. E nessa caminhada do serviço, Deus vai mostrando para você qual será o melhor lugar para você servir. Mas eu posso te garantir, a gente tem muito lugar para trabalhar aqui nessa igreja, nos ministérios da igreja. Mas às vezes você fica esperando, né? Eu quero tanto trabalhar na igreja, mas não trabalha. Lembra aquela historinha eu acho que é do Garfield, né? Que quando dá uma vontade de trabalhar, ele dorme para que essa vontade passe. Amados, Deus faz tantas coisas maravilhosas. Você tem vários testemunhos. Tem um testemunho da minha vida, irmãos, que mudou completamente a minha vida, pelo agir de Deus. Eu já contei alguma parte desse testemunho para vocês, numa empresa, e essa empresa queria que eu fosse sócio. Eu seria a pessoa do know-how, e a outra parte entraria com o investimento. Eles eram investidores. Pensa num negócio que ia render muito dinheiro, irmão. Era algo que não tinha, as pessoas aqui no Brasil ainda não tinham muito conhecimento sobre medicamentos de embarcações. Irmãos, eu tinha esse know-how, eu já sabia fazer tudo. O contrato social já estava pronto, com a cota que era minha, e eu não entraria com um centavo a não ser com o meu conhecimento. Eu já estava projetando ficar rico ali em 3, 4 anos. Mas o agir de Deus entrou na minha vida. O agir de Deus chegou na minha vida. E quando o agir de Deus chegou na minha vida, Ele tirou aquilo que estava tapando os meus olhos. Eu não estava conseguindo enxergar lá na frente. Mas Deus precisou mostrar para mim, de uma forma extraordinária, como se Ele estivesse dizendo, quando eu olhei as imagens, eu tive acesso a algumas imagens da empresa, é como se Ele estivesse dizendo: aí, Claudir, é aí que você quer ficar? Mas, Senhor, eu não sabia que era assim. Agora eu estou te mostrando. Naquele momento eu decidi que eu não iria assinar um contrato social. Eu não sabia o que fazer da minha vida. O agir de Deus entra em ato contínuo. O Senhor me chama para o ministério integral. Vocês estão entendendo? Vocês podem até achar, pastor, mas isso é uma coisa simples. Para mim não foi, porque esse acontecimento mudou a história da minha vida. Quantas vezes isso acontece com você, irmãos? Deus está mostrando de uma forma patente: não vai, não faça, não assina, não venda, não alugue, não case. Mas a gente acha que é uma voz assim que não é de Deus. O nosso Deus tem soluções simples e às vezes esquisitas, mas Ele faz isso para nos favorecer. Aleluia. Nunca mais esqueci disso, irmãos. E hoje eu agradeço a Deus pela decisão que eu tomei, pela forma estranha que Deus me mostrou, mas que eu recebi e tomei posse disso. E você hoje está aqui, talvez não conseguiu perceber isso, mas eu quero pedir ao Senhor que Ele abra os seus olhos e que você veja, sinta o agir de Deus na sua vida. Pastor, Deus tem favoritos? Deus não tem filhos favoritos, não tem. Agora, eu que preciso decidir ser esse filho favorito dele. Eu preciso ser aquele quem Ele olha e que Ele demonstre amor por mim. Você quer ser o filho favorito de Deus? O que você tem feito para que isso pudesse acontecer na sua vida? Amados, em segundo lugar, sabe o que eu aprendi aqui com essa história? Que não é incomum Deus fazer coisas surpreendentes para resolver os nossos problemas. Isso não é incomum. Isso acontece a toda hora. Mas às vezes nós não conseguimos, nós não temos a sensibilidade para ver. Na verdade, é mais comum que a gente imagina Deus fazer essas coisas surpreendentes. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente não valoriza aquilo que dá certo. As coisas dão certo. A gente ora, pede e dá certo. Mas a gente não se dá conta. Não se dá conta disso. Aí quando algo acontece de errado, a primeira coisa é dizer: eu não disse que Deus não gosta de mim?
acontece com todo mundo, só não acontece comigo. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Quando acontece ao teu favor, você passa batido. Mas quando algo, como eu disse, acontece não da forma que você queria, você começa a se lamentar. Oh meu Deus, por que o Senhor fez isso? O diabo está furioso. O diabo não está furioso, irmão, ele sempre esteve. É um absurdo quanto nós armazenamos coisas negativas e não exaltamos as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Davi estava no campo cuidando do seu rebanho. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Qual era o sonho de Davi ali? O que mais Davi queria naquele momento? O que vocês acham? Lá no campo, espantando ali as feras, dando água, comida, as feridas dos animais, cuidando. Qual era o sonho de Davi naquele momento? Talvez o maior sonho de Davi fosse ir para casa, tomar um banho, beber uma água fresca e descansar. Ele não tinha sonhos, ele não tinha esses pensamentos, não vinha na mente dele algo semelhante. Mas Deus faz. Ele só queria ficar ali daquele jeito. Mal sabia ele que quando ele estava ali, com aqueles sonhos pequeninos, aqueles sonhos, sabe, muito pequenos, Deus tinha um sonho grande com ele. Deus queria fazer algo poderoso na vida dele. E hoje, nesta manhã, talvez você entrou aqui nessa igreja com sonhos muito pequenos, mas eu quero dizer que existe um Deus todo-poderoso, que Ele é muito grande e vai fazer com que esses seus sonhos pequenos se realizem e fiquem grandes demais. Ele só quer agir na sua vida. Você quer permitir que a partir de hoje você venha sonhar alto com o Senhor? Você quer viver sonhos maiores com Ele? Se eu soubesse. Se eu soubesse os sonhos que Deus tem para a minha vida. Se você soubesse o que Ele tem para você. Você já parou para pensar que os sonhos que Deus tem para você é grandioso? Você já parou para pensar aquilo que Ele tem separado para você, aquilo que Ele pode proporcionar para a sua vida é grandioso demais? Então, por favor, em nome de Jesus, nesta manhã, sonhe e acredite que o Deus Todo-Poderoso quer agir na sua vida, irmãos. Aleluia. Mas infelizmente não queremos andar debaixo do favor de Deus, irmãos. Não queremos nos esforçar para viver os seus preceitos. O que eu quero para a minha vida é que a mão dele esteja sobre mim, e aonde quer que eu vá, a sua mão poderosa vai sobre a minha vida. Claudinha, eu estou contigo, aonde quer que você estiver. Você precisa entender que é isso que Deus faz conosco. Naqueles momentos onde você acha que está sozinho, você não está sozinho, o Senhor está com você. Meus amados, vivemos um tempo de muita desconfiança de Deus. No fundo, quando ouvimos testemunhos, eu era assim, eu era viciado, eu tinha muitos vícios, eu tratava mal a minha família, eu era desprezado pelas pessoas, mas um dia eu encontrei o Senhor, e o Senhor mudou a minha vida. Às vezes a gente olha, ouve, mas isso não é para mim, isso não acontece comigo, só acontece com os outros. Queridos, aí a pessoa fala, conta esse testemunho forte que Deus fez, mas a gente ainda fica preso, desconfiando, não acredita no agir de Deus. O mesmo Deus que mudou a história daquele menino lá no campo e fez Davi ser o maior rei de Israel, esse mesmo Deus está aqui nesta manhã e quer fazer também na sua vida. Aleluia, irmãos. O Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. Irmãos, foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho, foi assim com o próprio Davi diante daquele gigante. Quantos mar estão diante de você?
quantos mares, na verdade, quantos rios turbulentos estão diante de você, e você tem medo de atravessar, porque você está achando que vai atravessar sozinho. Você não vai atravessar sozinho. Quantos gigantes têm se levantado contra você? Pode enfrentar, pode escolher as suas pedras e arrebentar esse cabeção que está na sua frente. Gigante nenhum vai ficar diante de você, porque você não está indo sozinho, você está indo em nome do Rei dos Reis, o Rei de Israel, irmãos. Nada vai parar você. Foi com uma pedrada, quando ele podia imaginar que como uma pedrada ele passaria a estar na história. Com uma pedrada, quando ele vai imaginar que ele ganharia muitos bens, como ele iria imaginar que quando ele vencesse aquele gigante, ele poderia ser isento do imposto de renda? Quem poderia imaginar que quando ele vencesse aquele gigante, ele casaria com a filha do rei? Quando ele poderia imaginar? Querido, deixa eu falar algo para você. Preste atenção, preste muita atenção naquilo que eu vou falar para você agora. Com uma pedrada na sua história, com uma pedrada na sua história hoje, você muda o jogo da sua vida. Com uma pedrada em suas finanças, você sai dessa situação que você está e vira um milionário. Vai abrir igreja em todos os lugares, vai ganhar muitas vidas para Jesus. Deus vai usar a sua vida com uma pedrada. Você pega um casamento que já está fracassado, um casamento que já estava morto, que o relacionamento do marido para a esposa já não existe mais. Com uma pedrada você muda o jogo. E essa mulher aí do seu lado vai dizer: que bonitão é esse, eu vou te amar. E ela vai falar a mesma coisa para você. O seu relacionamento vai mudar com uma pedrada. Deus pode mudar a sua vida hoje. Aleluia! Com uma pedrada, só basta isso. Ele vai mudar a sua vida. Seja uma atitude, uma decisão, uma escolha e uma postura e um impulso forte. É uma forte decisão Deus quer fazer com você hoje. Não fique aguardando. Pare de procrastinar. Pare de ficar aguardando o melhor tempo. O tempo para a sua vida é hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um dia, somente um dia que muda a história da sua vida, assim como foi com Davi. Queridos, quem poderia imaginar que um menino, naquela história que nós conhecemos, naquele dia, onde milhares de pessoas estavam, e Jesus estava pregando e não tinha alimento. O povo nem estava com muita fome não, mas os discípulos estavam. Senhor, despede a multidão, eles não têm para onde comer. Mas um menino, somente um menino, pôde alimentar a multidão. Eu lembrei daquela música do tempo aqui do Luiz, 4x1. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar? Cante aí. Vamos lá. É assim. Eita glória, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia! Ele usou um menino, Ele vai usar você também, aleluia! 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para matar a multidão, para alimentar, matar não, né, irmão? Oh, Senhor, alimentar a multidão. Em uma hora só, tudo pode mudar. Eu quero dizer algo aqui muito importante para vocês, que às vezes a gente nem dá conta. Mas existe algo muito especial que já está prestes a acontecer. E quando a gente estiver por aí, seja passeando, trabalhando, de repente, a trombeta irá tocar. Ela vai tocar e os céus vão se abrir. E as bodas do Cordeiro começam e Jesus aparece diante da humanidade, daquela grande multidão. E todo joelho dobrará diante do Senhor.
Não esqueçam, não se esqueçam que isso vai acontecer. Não vivam achando que isso é uma historinha. Não, esse dia vai chegar e nós encontraremos com o Senhor, iremos morar com Ele para sempre na eternidade. E Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança um reino que vos será, que está preparado desde a fundação do mundo. Deus é Deus, Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que nos surpreende, e é isso que Ele quer fazer em nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Eu tenho as minhas lutas, irmãos, como você. Nós aprendemos aqui que somos gente, temos as nossas lutas. Eu tenho as minhas, você tem as suas, mas o que é mais importante é que é o Senhor que está conosco, e é Ele que está nos guiando, é Ele que está nos protegendo. As lutas vão passar, existem batalha, sim, existem muitas lutas, sim, mas o Senhor está conosco. Em terceiro lugar, sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus é soberano e que sempre escolhe o melhor. A história que eu estou passando é muito triste, pastor. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Deixa eu te dizer, Deus é soberano. Deus é poderoso, e Ele vai te tirar dessa situação hoje também, em nome de Jesus. Por que o Senhor diz isso? É simples. As histórias, na verdade, que estão na Bíblia, nos revela isso, nos mostra isso. Estava todo mundo olhando para Saul, como eu disse, como vai ser, como esse povo agora vai viver com esse peso na liderança, com esse governo cruel, prepotente, ambicioso, que já perdeu a paixão por Deus. Como nós vamos viver aqui? Deus tirou os olhos de Saul e colocou em um jovem pastorzinho. De um rei, ele olha para um menino. E é isso que Ele faz. Ele é soberano. O nosso Deus sempre está comigo. E existe um versículo na palavra de Deus que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, 28, quando eu estou necessitando de uma esperança, sabe aonde eu necessito de uma força, eu leio e diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma boa pergunta é: contribui para o quê? Para o bem de quê? Você ama de fato a Deus? Você ama a Deus? Essa é uma boa pergunta, parece uma retórica, parece que é algo muito fácil, mas existe aqui algo muito profundo, irmãos. Vir à igreja, entregar o dízimo, isso diz que você ama a Deus? Se você fizer só isso, é muito pouco para você dizer que ama de fato a Deus. Quem tem filho aqui sabe o que eu vou dizer. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa para você pensando neles? Quantas vezes você viu alguma coisa lá na sua geladeira e quando você ia comer, você lembrou dos seus filhos e você não comeu? Já contei essa história aqui. Lá em casa é banana, tem que ser banana o tempo todo. Se faltar banana, pode faltar feijão, arroz, carne, mas se faltar banana, dá briga. Não sei se na tua casa é assim. Outro dia a Aninha falou: pai, aconteceu algo, como é que é? Uma catástrofe. Fala, filho, o que houve? Acabou a banana. E sempre quando eu vou procurar banana e tem uma banana só, o que eu faço? Eu não como. Eu deixo para Aninha. Aí eu dou uma volta lá, quando eu olho, cadê a banana? Acabou. Quem comeu foi a Beth. Brincadeira. Mas, gente, quando é para os nossos filhos, nós fazemos de tudo. Fazemos de tudo para ele. Deixamos de ir, de sair, de comprar. Tudo para beneficiar os nossos filhos, que às vezes nós erramos, tá, irmão? Não é toda vez que a gente acerta, não. Mas é um amor muito grande que nós temos por ele.
Quantas vezes isso já aconteceu? Agora com Deus, sabe? Quando é para as coisas de Deus, nós somos muito organizados. Organizados até demais. Acho que eu não vou na igreja hoje porque está calor. Eu não vou na igreja à noite porque eu acho que eu vou ficar resfriado. Eu acho que eu tenho algum problema aqui. Eu não vou entregar o dízimo hoje. Quer dizer, eu esqueci mês passado, esqueci esse mês também. Mas não tem problema não. No próximo eu entrego. Para as coisas de Deus, irmãos, é diferente. E faltar escala de plantão dentro do ministério. Posso ouvir um fala a Deus aí? Irmãos, se tu deu o nome na escala, se você não for, claro, se não houver algo muito específico, coisa de saúde, a escala vai ficar faltando, ou alguém vai ficar no seu lugar. E quando você está na escala, que eu não gosto de chamar de voluntário, é de servo, você não está aqui por causa da igreja, por causa do pastor, por causa do líder do ministério. Você está trabalhando para o Rei dos Reis. Poxa, pastor, o senhor diz que está precisando da gente para discipular, para cuidar das pessoas, para abrir uma célula, mas infelizmente eu não posso, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Tudo bem, irmãos, mas o amor mesmo é abnegação. O amor é você entender que você está fazendo para Deus, não é para homens. Este ministério é compartilhado com o povo. Este ministério visa o crescimento do reino, vidas sendo salvas. Você não está aqui por causa do pastor, por causa do ministério. Você está aqui cumprindo o ID, um chamado. É assim que a gente sente quando a gente ama. É isto que você sente quando deixa de fazer algo para Deus. Você dá, aquele que trabalha para Deus, dá o melhor, sabe, trabalha, faz todas as coisas para o reino, e quando termina, o sentimento ainda é esse: fiz pouco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pessoas que fazem por amor, para o reino, mesmo fazendo muito, às vezes aqui do lado de fora, a gente está olhando o sacrifício, e o sentimento da pessoa é: ainda falta muita coisa para eu fazer. Para o Senhor, irmãos, é para o Senhor. Em quarto lugar, sabe o que eu aprendo aqui? No agir de Deus em nossas vidas, eu aprendo que Deus quer transformar um ninguém em alguém. Deus quer transformar alguém insignificante, um ninguém, de fato, em alguém. Tem muita gente que quer tanta coisa, que estuda, que faz MBA, que faz pós-graduação, ele faz tanta coisa, ganha dinheiro, trabalha, tem estratégia, é tanta coisa que Deus não sabe nem o que fazer com aquilo, porque ele não foi colocado diante do Senhor para ser usado. Mas não é isso que Deus quer, na verdade. Tem muita gente que quer tanta coisa, mas nós aprendemos aqui que Deus transforma ninguém em alguém. Deus não olha o que você tem, o curso que você tem, a sua formação. Deus conhece o seu coração. É isso que Ele quer. Vamos lembrar a história aqui. Aqueles que eram os queridinhos do papai, os fortões, os bonitões, Deus ignorou. Mas um menino que nem o pai lembrava, nem o pai, eu tenho um pequenininho que está lá no campo. Foi esse que foi escolhido. Aqui, já te rejeitaram alguma vez? Davi foi rejeitado. Teu pai não lembrou de você em algum momento? Aqui, Davi também não foi lembrado pelo seu pai. Ei, por favor, pare com essas histórias, com essas historinhas, que quando lá atrás disseram que você não ia dar em nada, que você não serviria para nada,
que você ia ser um fracassado. Esqueça isso. Quem sabe o teu coração, quem conhece o seu coração é o Senhor, e Ele vai fazer de você algo relevante para que você seja um homem e uma mulher também, segundo o seu coração. Não importa o que falaram de você, Deus te chama pelo teu nome. Ah, meus irmãos, eu saio dali, eu vou direto para um lugar aonde eu posso encontrar o Senhor para receber dele uma direção. Agora vem aqui, imagina essa cena, Samuel jogando óleo na cabeça de Davi. Como eu disse, Davi chega naquela casa, não entende nada, ele olha aquela cena, e quando Deus fala para Samuel é este, ele pega o chifre com o óleo, pede para Davi se ajoelhar, ele derrama esse óleo ali na cabeça de Davi, e talvez ele chegue, coloca a mão sobre a cabeça de Davi, se abaixa, e vai ali no ouvido de Davi, diz: Davi, você é o novo rei de Israel. Imagina a cena, ele estava lá cuidando das ovelhas, e no agir de Deus, ele recebe uma unção, e a partir dali, ele será o rei, o futuro rei de Israel. De uma hora para outra, se fosse comigo, se fosse com o Tiago, não faz isso não, hein? Você é pastor, eu vou na gráfica, faz mil cartão de visita, aí fala, aqui eu sou o rei de Israel. Vai lá na costureira, faz uma veste de rei, bonita. Se o cabra tem muito dinheiro, vai lá na Gasterna e fala lá, eu quero uma coroa de brilhantes. Davi não fez nada disso. Davi saiu dali e foi cuidar dos bichinhos da sua família. O que acontece hoje? Tem muitas pessoas atrás de títulos, muitas pessoas atrás de nomes, acha que com o nome dele ele vai conseguir as coisas, mas ele não está debaixo de uma unção de Deus, porque se você estiver debaixo de uma unção de Deus, não importa quem você seja, Deus vai te exaltar, vai te levar a lugares inimagináveis, mas segundo a vontade dele, não é o que você é aquilo que ele vê no seu coração. O que ele te pede hoje, eu queria chamar a Vitória para vir aqui no teclado. O que ele te pede hoje é que você não finja. O que ele está pedindo para você nesta manhã é que você tire a máscara, seja quem você é, porque não adianta você mentir, porque o Senhor conhece o seu coração. Amém? Queridos, agora, para a gente terminar, em quinto e último lugar, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus não tem os mesmos métodos de avaliação dos homens. Jessé então apresenta Eliabe, e nós já vimos o fortão. O Senhor diz, não é esse, e deu aquela explicação. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Deixa eu falar algo para você. O que você viu de bonito aqui hoje foi a sua roupa que você chegou aqui, foi o tamanho da sua Bíblia, foi os louvores, foram as roupas das pessoas daqui. Eu quero te dizer que não são essas coisas que determinam quem você é.
Deus conhece você. As coisas que você viu hoje não determinam quem você é. Deus sabe quem é você. Eu gostaria de pedir uma coisa, mais uma vez: pare de fingir. Você pode enganar a pessoa que está do seu lado, os seus familiares, você pode enganar até o pastor, mas você não engana a Deus. Não. Olhe para Deus e pergunte nesta manhã: se o Senhor vier aqui nesta manhã, o Senhor me escolheria? E aí? Será que se o Senhor fizer uma escolha hoje aqui, te chamando para algo incrível, será que Ele escolheria você? Deus vai falar assim: eu quero te escolher. Eu só quero uma coisa, que você seja você mesmo. Pare de fingir. Pare de demonstrar aquilo que você não é. Eu te conheço. Eu te formei ainda no ventre. Antes do ventre, eu conheço você. Eu quero te escolher. Eu só quero que você seja alguém sensível. Eu só quero o seu coração. Me ame de verdade. Não finja que me amo. Não finja que me ama. Finja. Não finja. Seja honesto. Seja sincero. Deus vai te escolher hoje para o agir dele em sua vida. Vamos louvar a Deus nesse momento. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, eu abro o coração a ti. Aleluia. Você não precisa ser perfeito. Eu te gerei e eu sei que você não é perfeito. Sabe por que eu te amo? Eu não te amo porque você é perfeito. Eu te amo porque eu te amo. Independente de quem você seja, eu te amo. O Senhor está te pedindo hoje que você seja sincero, que você tire essa máscara, a qual talvez você tenha usado em toda a sua vida, e passe a partir de hoje viver com sinceridade diante do Senhor. Acima de tudo, para as pessoas, viva também em sinceridade. Tire a máscara e viva aquilo que Deus quer que você viva. Ele te conhece. Feche seus olhos. Ore comigo. Ore agora. Pai, nesta manhã, nós te pedimos que o Seu haja, que o Seu agir
venha sobre mim. Venha mostrar aquilo que eu preciso fazer, Senhor. Por favor, retire de mim pensamentos ruins, contrário aos seus pensamentos, e mostre o caminho reto, seguro, que eu devo percorrer. Usa a minha vida, usa a minha vida, proteja a minha vida, guarde a minha família, em nome de Jesus, amém. A gente está terminando o culto, mas eu não posso deixar de dar uma oportunidade para aqueles que aqui estão, que entraram aqui na igreja sem conhecer Jesus de fato. Ele te conhece, mas será que você o conhece? Você quer hoje ter um encontro que vai mudar a direção na sua vida? Se você quer hoje fazer isso, eu te convido a repetir essa oração comigo, bem rapidamente, mas com um coração sincero. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero entregar a minha vida a Ti. Mude o curso da minha vida. Eu Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. A igreja está de cabeça baixa, a igreja está orando. E eu quero perguntar, quem repetiu essa oração comigo? Levanta sua mão e abaixa seguida, eu quero orar por você. Alguém que repetiu essa oração? Alguém nessa manhã? Alguém nessa manhã que está retornando aos caminhos do Senhor, que está se reconciliando? Levanta sua mão e abaixa em seguida. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã? Amém. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui na sua casa, louvando e bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Te pedimos que essa semana seja uma semana de vitória. Nos leve em paz, guardados e amparados por Ti. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que não é proveniente do Teu querer, e nos leve para lugares que a gente nunca foi, através do Teu poder e do Teu agir em nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Que a graça e o amor do Deus Pai e as mais lindas consolações do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas na face da